Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius, você já me conhece, a gente é do Pad Papers e eu estou aqui hoje para falar de sepse neonatal fúngica. A gente tem um videocast de sepse neonatal precoce e outro tardia. Agora vamos falar da fúngica, sempre com o nosso amigo aqui, companheiro de Pad Papers, Dr. Cadu, especialista em neonatologia. Fala aí, Cadu. Tudo bom, Vinícius? Tudo bom, pessoal? E sepse fúngica é traiçoeira, então é importante. Não é das questões que mais caem em prova, não. Não é. Mas é importante saber, então vale a pena acompanhar aqui com a gente. Porque ela é um capítulo um pouco à parte ali na sepse neonatal, né? Não é o que predomina, né? Não é o que predomina. Não é o que predomina. Mas tudo bem. Então, já que eu falei dessa forma, quando geralmente acontece a sepse fúngica e quais os fungos mais comuns? Perfeito. Então, em geral, a sepse fúngica ela vai entrar dentro do período da tardia, que é a partir de 72 horas. Ela não costuma acontecer no primeiro, segundo dia de vida. Pode acontecer numa mãe que tenha uma candidíase vaginal, tenha um parto vaginal, seja um prematuro. Isso pode acontecer, mas não é o habitual. Já vi uma vez sim. Não é o mais habitual. A maioria vai ser um pouco mais arrastada, ela é um pouquinho mais subaguda, não é tão logo após o nascimento, não. Certo. E os fungos mais relacionados, sem dúvida nenhuma, Candida albicans é o grande vilão, seguido dos não albicans. E dos não albicans, o segundo lugar é o Parapsiloses, também tem o Tropicalis e Glabrata, são esses aí que a gente acaba vendo isolados na sepse fúngica neonatal. Tá certo. E assim, sepse fúngica, como a gente começou a falar aqui, não é o nosso prato principal, assim, quando a gente pensa em infecção. E provavelmente a gente tem que colocar aí, enumerar alguns fatores de risco, não é? Sem dúvida. O que são os fatores de risco para sepse fúngica neonatal? Perfeito. Assim? E aqui é obrigatório eu ter esses fatores de risco em mente, porque é aí que eu vou parar e pensar se essa criança está diante de uma sepse fúngica. Tá certo. E o principal fator é a prematuridade. E quanto mais prematuro for aquela criança, maior o risco dela eventualmente evoluir com uma sepse fúngica. E as coisas que a gente faz para esse prematuro sobreviver contribuem ainda mais. Então, por exemplo... São coisas ligadas, Está relacionado. Então, é um prematuro que eu precisei passar um catéter central, um PIC, uma flebo, seja lá o que for. O próprio catéter central gosta de fazer o biofilme que pode predispor aí a propagação do fungo. É uma criança que está em jejum, porque ela ainda não consegue tolerar a dieta enteral, eu preciso... Esse jejum muitas vezes está acompanhado de uma sonda. Aí eu já contamino essa criança com fungos do meio hospitalar e fica lá paradinho. Além disso, precisa da nutrição parenteral. E a nutrição parenteral precisa do catéter e ela, na sua composição, os lipídios, é tipo um meio de cultura pro fungo. Então, isso também aumenta a chance de propagar. Muitas vezes elas fazem quadro séptico, se não precoce, tardio ou ambos. Você tem que dar antibiótico de amplo espectro, você destrói as bactérias do bem, predispondo os funguinhos. Alguém vai ocupar aquela história, né? Exatamente. E se você quiser, assim, a cereja, o que falta é aquela criança em jejum, que além de tudo faz uma úlcera de estresse, ela faz um resíduo acastanhado, e você vai lá e dá um antiácido, o antiácido modifica o pH gástrico, você tira essa proteção, e aí o fungo vai que vai. Aí ele prolifera completamente. E é interessante como mesmo no CTI pediátrico, o pessoal adora fazer proteção. Inibidor de bomba de próton. A gente evita ao máximo. Lembrando que nada está no nosso organismo por acaso. Exato, né? Exato. Aquele pH tem razão de ser. Exato. Ele vai ajudar. Ácido clorídrico é importante, né, cara? Ele Agora, é útil. Você tocou no ponto do jejum. Em neonatologia, vocês costumam manter a criança pelo menos com uma dieta trófica, assim? A gente tenta. O mínimo do mínimo? Sem dúvida. A gente tenta deixar... Para estimular o epitélio intestinal a não atrofiar. Hoje em dia está muito em voga a colostroterapia. Então, já colocar umas gotinhas de colostro na criança para aumentar a imunidade, os fatores de proteção nos primeiros 7 dias de vida. Isso vem de banco de leite, de banco de leite, da própria mãe. Tem que ser da própria mãe, porque não pode pasteurizar. Se pasteuriza, perde. Então, tem que ser leite cru, colostro cru da mãe. Então, tem que ser o da mãe. Da própria mãe. Perfeito. E a nutrição trófica, que seria abaixo, uma alíquota que no dia dá menos de 20 ml por quilo dia. Mas que, teoricamente, é praticamente um jejumzinho, assim, porque essa quantidade ainda não tem um efeito protetor, você não consegue colonizar o trato gastrointestinal com as bactérias do leite cru. Então, teria que ser, para prevenir, tem que ser dieta em boas quantidades, de 50 a 100 ml por quilo por dia. Perfeito. Em relação à infecção, não seria proteção, mas em relação ao desenvolvimento do epitélio intestinal, seria que é um jeito de você ir com calma aí, para evitar enterocolite ou outros agravos. E agora aquela pergunta do pediatra geral. Olhando para o recém-nascido, tudo é sepse?
Perfeito. Como é que eu entendo os sintomas da sepse fúngica, né? Exato. O detalhe aqui, uma grande pegadinha, é que a sepse fúngica, ela é aquela criança que não vai bem, mas dela não choque e morre, mas ela também não evolui não arriba, e vai embora. né? Exato. Ela é sempre meio arrastada. Ela é aquela criança que a coisa não anda. Mas não é que ela é tão chamativa como a sepse tardia. Aqui não entra aquela história de hipoatividade, intolerância alimentar, hiperglicemia ou apneia. Não é isso que acontece. São os quadros mais frustros. É uma criança que não desanda. Ela está meio parada no tempo. Tanto que muitas vezes a gente só vai parar e pensar na sepse fúngica não por conta da clínica da criança. É quando você junta uma alteração laboratorial muito própria da sepse fúngica, que é plaquetopenia, às vezes por um exame outro que você precisa coletar, e aí você para e pensa, foi prematuro, ficou em jejum, fez antibiótico, teve um catéter e eu dei antiácido para ela. Será que não é? E aí você vai ativamente procurar, porque a clínica aqui não é soberana, a clínica não chama muita atenção. Certo. Muito bem. Tá certo. E os exames laboratoriais necessários para a gente investigar uma sepse que a gente suspeita que seja fúngica, né? Perfeito. Então aqui, de novo, o hemograma. Em geral, aqui não tem muita alteração de leucócitos, então não é tanto leucopenia ou leucocitose com índice neutrofílico como a gente vê na sepse precoce e na tardia. A dica principal é plaquetopenia. E plaquetopenia é persistente. Às vezes aquele exame que você coletou um hemograma por controle de prematuridade e que veio plaquetopenia e você não acreditou e repetiu e estava mais baixo e você fala, que estranho, repito amanhã e está mais baixo ainda. E aí quando você para e pensa, será? E aí você tem que ampliar a sua investigação. Perfeito. PCR aqui é pouco aumentado, às vezes ele pode ser normal, ou ele é um pouco aumentado, também não vai gritar nada. E hemocultura, a gente pode inicialmente isolar na hemocultura aeróbia, que ela pega, com 1 ml de sangue, você consegue ver crescimento de hifas e isolar a cândida de forma até mais rápida do que uma hemocultura fúngica, que você até pode solicitar. Mas essa demora geralmente 2, 3 semanas para isolar e nesse tempo você já perdeu um monte de tempo de tratamento. Então, a gente geralmente vai se basear na hemocultura aeróbia. Então, a primeira coisa que a gente começa, a dica é hemograma, plaquetopenia. Sim. E aí você vai pensar nas demais coisas. Mas isso já faz com que vocês comecem o tratamento ou não? Ainda não. Só a plaquetopenia não. Aí você vai atrás de outras coisas. Agora, em pediatria, crianças maiores, até pela cândida não ser assim super predominante, um exame que se colhe muito em CTI pediátrico é a galactomanana. Não sei se em neonatologia vocês... Não. Porque seria mais para investigar aspergilos, né? Isso, então, não. Para vocês nossas cândidas não vai ajudar. Não tem necessidade, tá certo. Bem, e outros exames complementares, Cadu, na sepse neonatal tardia, pensando em fungo, Exato. né? Então, aí a gente tem que, de novo, nome do pai e nome da mãe da sepse. Então, a sepse fúngica com ou sem meningite. Líquor aqui, como em todas as sepses, é fundamental. E a mesma regrinha. Células até em torno de 20, proteína até em torno de 120 e glicorraquia até em torno de 2/3 da glicemia, para você descartar e pega a cultura, ver se cresce o fungo. Aqui, urina também fundamental. Então, pede urina 1, urocultura. Muito comum o fungo na urina, né? E pesquisa de fungo na urina. Você já aproveita que você vai ver se tem infecção de fato, já pede para fazer lá a análise para ver se você encontra hifas na urina, porque isso chama atenção. Agora, se você tiver com a suspeita de sepse fúngica, aí você colhe exames, vem uma urinocultura com hifas. Vocês começam o tratamento? Aí começa o tratamento. Tá. Quando você já começa a ter... Alguma coisa te apoiou, você já começa a tratar. Ou antes de ter a cultura, se você lá no exame microbiológico, ele já viu, tá crescendo hifas... Pronto. Aí você já tem plaquetopenia e tem hifas, você já começa o tratamento. A plaquetopenia isolada seria um indício, mas para você... Você tem que achar algum substrato com fungo em algum canto. Então, foi no líquor, na urina, e aí tem outros lugares que a gente tem que procurar micetoma ou bola fúngica. Então, pede-se eco, porque o eco, de novo, muitas vezes as crianças podem estar em vigência de um catéter central. E aí, essa plaquetopenia é porque ela está com fungo
ou é um trombo no catéter. Então, o eco já vai te ajudar a diferenciar isso. Perfeito. Se você tiver vegetação nas válvulas, é uma endocardite. Então, você já vai mais pelo lado né? que acontece. Então, você vai mais pelo lado de ser fungo. Você também tem que fazer ultrassom de cérebro e abdômen, que é muito comum ter não líquor, mas ter bolas fúngicas no parênquima cerebral. Eles adoram ficar peripancreático, perirenal e perifígado. É muito frequente também. E o outro clássico é fundo de olho. Tem que avaliar a retina, humor aquoso, que pode ter lesões de lá sugestivas de fungo. Com fungo. Porque isso vai depender do tempo de tratamento e prognóstico dessa criança. Perfeito. Muito bem. Então, a gente está lá, como você falou, Cadu, temos aí alguns indícios por exames indiretos, digamos assim, um hemograma com uma plaquetopenia, e aí você conseguiu identificar uma IFA, ou uma vegetação, ou um micetoma no ultrassom, beleza. Ainda não sei qual é o fungo, mas eu preciso começar a tratar. Isso. Então, qual é o tratamento empírico da sepse fúngica? Perfeito. A gente tem basicamente 3 opções. O mais comum é iniciar anfotericina B. A famosa Anfo-B. A Anfo-B é um clássico, 1 miligrama por quilo no dia. E, em geral, você vai ter que dar ela por 2 semanas a partir do momento que você teve a primeira hemocultura negativa. Então, ou seja, negativou a cultura mais 2 semanas. Agora são mais 2 semanas. Perfeito. Isso se não tiver complicação. Não é uma endocardite, não tem uma imagem no fundo de olho, não tem uma imagem do ultrassom. Porque se tiver, aumenta para 4 a 6 semanas, pelo menos. Certo. E você tem que ter a comprovação de que normalizou a imagem. Então, se tinha alguma coisa no fundo de olho, tem que normalizar. Tinha uma coisa no cérebro, tem que normalizar. Perfeito. O problema da Anfo-B é que ela gosta de fazer... Ela é nefrotóxica, então ela pode levar a insuficiência renal aguda, hipocalemia. A opção aí para evitar isso seria a lipossomal, que não dá esses problemas, mas ela é muito cara. Então aí vai custo-benefício. Em pediatria, a gente tem usado em pediatria criança maior, né? Porque neonatologia também é pediatria. É pediatria. Mas, a gente tem usado muito a lipossomal, por exemplo, tratar um paracoco. Só que aí o tempo de tratamento também muda. Porque a gente consegue fazer uma dose bem maior, fazer às vezes 5 miligramas por quilo dia. Entendi. Em neonatologia também consegue-se ampliar a dose? Não. Continua sendo a mesma dose, então é muito caro. Fica muito mais caro. Exato. Se você pudesse fazer uma dose maior, sim, né? E pudesse reduzir, mas não. Então a gente acaba usando mais a Anfo-B. Muito bem. Outra opção. Fluconazol, em 12 miligramas por quilo por dia. Vantagem que ele funciona igual enteral ou endovenoso. Então, se é uma criança que eu preciso tirar o catéter, pode funcionar bem, mas ela é mais interessante se eu tenho comprovação no antifungigrama de resistência. Ou se é parapsilose. Candida parapsilose geralmente responde muito bem ao fluco, mais do que a Anfo-B. Interessante, né? Do contrário, não vale muito a pena. E o último é a micafungina, que essa sim é só se eu tiver comprovação, se tiver um antifungigrama mostrando resistência à anfo ou ao fluco, aí reserva a micafungina para esses casos. Senão, não tem por que se arriscar e queimar aí antifúngico tão cedo. Verdade. Muito bem. Aí chegamos naquela questão, né? Tirar ou não tirar? Está lá com uma sepse fúngica documentada e tem um catéter que é fundamental para fazer hidratação, NPT, próprio antifúngico, enfim. Tira o catéter, já comprovou que tem infecção fúngica. E a cultura do catéter veio positivo para fungo. Faz o quê? Tira o catéter ou não? Nesse caso, diferente da tardia, que o Staphyloepidermidis ainda posso fazer vistas grossas e tentar ver se tratar o catéter, né? Aqui não, eu tenho que programar a retirada. Intratável, né? Eu tenho que... Porque enquanto tiver biofilme, fungo lá, voando para o corpo inteiro da criança, se tornando invasiva, eu não vou conseguir tratar. Então, aqui eu preciso... programar a retirada com aquela dificuldade, que idealmente você tira o catéter, fica 48 horas no periférico, programa um outro. Ideal, né? Muitas vezes não dá, muitas vezes você passa um catéter novo, a vigência do que está bichado, aí você arranca o que está com fungo e reza para não pegar, porque é a medicina que é possível fazer. Lógico. Mas idealmente sim, você sempre vai tirar, porque é parte fundamental, é um pilar do tratamento, é a retirada do catéter, se você entende que ele é o culpado. Exatamente. Não, a fungemia não acaba, né? Não termina nunca. Não acaba. Tá certo. E a gente teria alguma profilaxia antifúngica? Teria indicação de fazer? Assim,
pensando em super prematuros e tal. Como é que funciona isso? Então, assim, isso depende da incidência do teu serviço. Se você tem já dados que o teu serviço tem mais de 10% dos prematuros abaixo de 1 quilo com sepse fúngica, que é uma taxa alta, 10%. Sim. Então, nos prematuros que nascem abaixo de 1.000 gramas, eles já começam com uma dose profilática de fluconazol, que é de 3 a 6 miligramas por quilo, então de metade a 1/4 da dose do tratamento, 2 vezes por semana e mantido por 6 semanas. Claro que se eu não tenho essa taxa e eu quero individualizar para algum bebê meu que por algum motivo está com todos os fatores de risco, menos de 1 quilo, está em jejum com antibiótico, tive que fazer antiácido e eu quero fazer, tudo bem, posso fazer, mas o respaldo da literatura é para quem tem uma incidência acima de 10% de sepse fúngica no seu serviço. Tem que somar as duas coisas. Você tem que ter um serviço com uma incidência acima de 10% de infecção fúngica. E o peso de nascimento. Mais um extremo baixo peso. Agora, se eu não tiver esse dado que você fala, tem mais de 10%, que às vezes é um dado difícil. Pode ser. Difícil, né? Porque é muita cultura negativa e tal. Enfim. E se o peso for aquele peso muito, muito, muito baixo, tipo menos de 500 gramas? Então, justamente, se tá com catéter, tá com antibiótico de amplo espectro, tá em jejum NPP, é discutido, vale a pena. Ou se souber, olha, a incidência aqui é 5%. Eu faria, eu colocaria. Com menos de 500 gramas, né? Aqueles eu colocaria, super, hiper pequenos, eu colocaria, né? Com todos os fatores de risco, mas entender que assim, a recomendação oficial é baseada na incidência. Né? Mas acima de 10%, peso menor individualizando para o mundo real, sem dúvida nenhuma, pode-se fazer ajustes. Muito bom, Cadu, muito bom. E o prognóstico é ruim, bom, médio? Você tendo acometimento de órgãos, o prognóstico... O prognóstico é pior. Um pouco pior. E aí... na experiência do teu serviço, você tem ideia do percentual de sepse fúngica lá? É muito baixo. Eu não sei o valor, mas é muito então, menos de 10%. Acontece, é uma tristeza total, né? E é raro, mas pode acontecer, mas é muito baixo. E os casos que você viu, como é que foi o desenrolar? As crianças ficaram bem depois? Ficaram bem, porque em geral é isso. Quanto mais cedo você pensa na sepse fúngica e começa o tratamento mais cedo, isso melhora. Então é aquela hora que assim, aquela criança que por algum motivo está com plaquetopenia persistente, para e pensa. Certo. Tem todos os fatores de risco? Começa a investigar, procura fungo em tudo. Corre atrás. E começa a tratar. Começa a tratar, exatamente. Muito bem, cara. É isso aí. Perfeito. Então aqui a gente encerra nossa tríade de sepse neonatal. Precoce, tardia e fúngica. Isso aí, pessoal. Não deixem de assistir. Até mais. Até a próxima. Tchau.